O curso de EDP, você deve imaginar assim, eu preciso saber EDO, né? EDO é bom, muito bom, vai ajudar bastante aqui no curso, porque você já tem uma certa experiência. Mas as ferramentas que a gente vai usar bastante nesse curso são ferramentas de cálculo. Cálculo no RN, tá? Então, um bom curso de cálculo no RN é o que vai ajudar bastante aqui. Então, a aula de hoje eu vou passar uma parte relembrando os conceitos de cálculo, tá? E em todo o curso, as questões sobre cálculo, integração e os teoremas, as ferramentas que a gente vai usar, é, vai ser tudo desenvolvido aqui e explicado. Se a gente usar algum resultado, o teorema vai ser enunciado, então não vai ser nada assim que é afirmado sem uma explicação. Tá? Então vamos começar. Então, o ambiente, né, que a gente está preocupado nesse curso de EDP, é, ele é o RN. Então vamos relembrar alguns conceitos do cálculo. Então RN, assim pra gente é o RN do cálculo da álgebra linear, né? O conjunto das ênuplas x1 até xn, onde cada coordenada aqui xi é um número real. Tá? Então esse é o espaço RN, esse é o ambiente que a gente vai trabalhar nossas equações. Tá? Pode ser em todo o RN ou algum aberto do RN. O RN é um espaço que tem uma norma, e a norma aqui a gente vai denotar por uma barrinha. Tá? Então é a norma em RN, a norma euclidiana, na maioria das vezes. Tá? Uma observação que eventualmente eu posso ser que eu confunda nesse curso é que o livro, e eu estou usando o livro, né, o livro do Evans, a bola aberta para ele, de centro X e raio R, ele coloca uma bolinha aqui em cima, tá? Eu já tenho o costume de utilizar B de XR como sendo a bola aberta e eu fecho aqui para ser a bola fechada, né? Mas então temos só que tomar cuidado com essa nomenclatura que o Evans usa. Então BX assim R, com essa bolinha em cima é a bola aberta, tá? O conjunto dos Y pertencente ao Rn, tais que a distância, né, do y, a norma de x menos y é estritamente menor que r. Então o nosso ambiente é o Rn, podemos, né, sempre fazer uns desenhos. Então aqui está o R2, então a bolinha lá a bolinha aberta no Rn, e a gente já usou bastante isso no cálculo, tá? Então um conjunto U contido em Rn vai ser sempre aberto, tá? Então quando um conjunto é aberto no Rn, quando, só para lembrar, né, todo ponto em U, ele é centro de uma bola aberta que está toda contida em U. Então o conjunto é aberto quando ele não tem essa fronteirinha aqui, né? Tá? Ele, todo ponto de U você consegue ter uma vizinhançazinha dele que está toda contida em U. Tá? A fronteira de U, aí sim, né, é os pontos do Rn. Então os pontos aqui, né, do Rn, tal que quando você pegar a bola de centro X e raio R, intersectar com U, é diferente do vazio, e quando você pegar a bola aberta, de centro X e raio R, interceptar com o complementar do U, também é diferente do vazio, ou seja, tem pontinho dentro e tem pontinhos aqui do lado de fora. Então esses pontos aqui formam a fronteira do U. Então esse desenho aqui, a fronteira é esse pedacinho vermelho aqui. Tá? E quando a gente quer considerar também a fronteira, a gente denota o barra e chama de fecho de U, tá? Que é o U união com a fronteira de U. Tá certo? Eu acredito que vocês já ouviram isso, né? Sabe do que eu estou falando. Uma outra notação que a gente vai usar nesse curso é, é o seguinte: para equações, equações diferenciais, a variável, né, é uma função.
Então, em geral, essa função a gente vai buscar ela em alguns espaços. Então, é comum considerar alguns espaços de funções. Você deve lembrar da álgebra linear que o espaço de todas as funções, né, reais com contradomínio real formava um espaço vetorial, né? Então, nós vamos considerar alguns subespaços desse espaço vetorial de todas as funções reais. Um deles é esse aqui, nós vamos chamar CU, que é o conjunto de todas as funções contínuas. Então, o conjunto das funções U, definida nesse conjunto U grande, em R, tais que U é contínua. Então, o conjunto de todas as funções contínuas forma um espaço vetorial. Vamos denotar por CU. Tá? CU barra é o conjunto de todas as funções contínuas, tá? Tal que U é um pouquinho mais uniformemente contínua. Ok? CKU é igual ao conjunto de todas as funções, definida em U em R. Tá? Esse U é um aberto de Rn, eventualmente pode ser todo Rn, tá? Ou eventualmente pode ser só um pedaço, um abertinho mesmo do Rn. Então, o CK é as funções U definida nesse conjunto Rn, tal que U é K vezes diferenciável. Tá? K vezes diferenciável significa que ela possui possui as K derivadas parciais. Então, possui todas as derivadas parciais de ordem K. E, além disso, essas derivadas parciais de ordem K são contínuas. Tá? CKU fecho. CKU fecho é o conjunto de todas as U pertencente a CK de U, tais que as derivadas de ordem K, vou colocar assim, d alfa U, todas as derivadas de ordem K é uniformemente contínua para todo alfa menor ou igual do que K. Tá? Alfa é o multiíndice, a gente introduziu essa noção de multiíndice na aula passada. Aqui, d alfa U para alfa menor ou igual do que K significa todas as derivadas de ordem K, as derivadas parciais, tá? Existem e também, nesse caso, são contínuas. C infinito U é as funções que têm a intersecção de todos os CK, né? De U para cá indo de 1, de 0 até infinito. As funções que C infinito que possui todas as derivadas de todas as ordens e todas elas são contínuas. Possui todas as derivadas. Tá? Bom, então em particular o C1 de U é as funções que possuem as derivadas parciais, tá? De primeira ordem e são contínuas. C2 de U possui as derivadas parciais de segunda ordem e são contínuas, tá? O fecho, tem uma propriedade interessante que a gente usa nesse curso, que é um problema de espaços métricos ou de topologia, mas a gente usa a seguinte questão, que uma função em CU, fecho, significa que ela pode se estender até a fronteira de U. Então, olha só esse desenho aqui. Então, quando eu falo que a função é... Então, aqui está o meu conjunto U, né? E o vermelhinho aqui é a fronteira de U. Então, quando eu falo que a U é C1 ou CK, significa que para todo ponto aqui dentro ela tem a derivada. Todas as derivadas direcionais aqui dentro de U existem e são contínuas, tá? Se ela é CU fecho, significa que quando eu consigo estender essa função continuamente até a fronteira. Então, eu posso considerar a função também definida na fronteira e ela é contínua. Não estou falando de derivada lateral, estou falando que a função, por exemplo, se ela é C1, nós vamos usar bastante esse tipo de notação. Ó. Se ela é C1, intersecção com CU fecho, significa que ela é contínua até a fronteira. Então, eu posso pegar essa função U e calcular ela em todo U, inclusive para pontos da fronteira. Tá? E dentro do conjunto U, ela possui todas as derivadas e as derivadas são contínuas. Tá? Então, quando a gente coloca C de U fecho, significa que a gente pode estender essa função continuamente também até a fronteira. Nós estamos considerando pontos do conjunto U e também pontos das fronteiras.
da fronteira, ok? Tudo bem isso? Legal. Bom, então isso são basicamente o conjunto que a gente vai utilizar inicialmente, né? Um outro conceito que vai ser importante para a gente é que essa fronteira de U não pode ser mal comportada. Mal comportada no sentido que ela tem que, esse U tem que ser essa fronteira tem que ser esse desenho bonitinho que eu fiz assim, suave, sem fazer bicos. Então é muito comum no curso de EDP, também nos de cálculo, né, nos de cálculo 2, 3, de várias variáveis, falar que U é suave. Né? Falar que U é suave significa que a fronteira de U é suave. Então é muito comum falar, por exemplo, nos enunciados que U é C1. Tá? Falar que U é C1 significa que a fronteira de U é C1. E eu já vou dizer o que significa a fronteira CC1. Ou seja, né, eu posso falar que U é CK, falar que a fronteira de U é CK. Então o K aqui tá dando uma magnitude da derivada, né? Quantas derivadas teria. Então o que significa? Eu vou definir então, relembrar aqui o que é uma fronteira CK, né? Então a fronteira de U é CK, e aí a gente vai abusar da linguagem aqui, falar que U é CK também, né? Quando para todo ponto x0 na fronteira de U, tá? Existe um R maior do que zero e uma função CK, tá? Olha só que legal, uma função CK que eu vou chamar de gama, que vai ir do Rn-1 em R, tá? Tal que... Agora eu vou colocar aqui uma expressão e eu já explico. Quando eu pegar o U e intersectar com essa bola aberta de centro x0 e raio R, tá? Eu obtenho todos os pontos x pertencentes à bola de centro x0 e raio R, tais que a coordenada xn é maior do que gama de x1 até xn menos 1. Então só para lembrar aqui, né, um ponto, isso daqui está dentro do conjunto do espaço Rn. Então um ponto x0 aqui, tá? Ele é um ponto, ou um ponto x, né, de maneira mais geral, ponto x aqui dentro, ele é um ponto que tem então n coordenadas, x1 até xn. Ok? Como é que a gente entende isso daqui? Um desenho ajuda bastante. Tá? Isso daqui está lá no apêndice do livro do Evans. Tá? Fazer um desenho vai ajudar a gente a entender. Olha só. Vamos desenhar aqui o conjunto U. O que está falando é que para todo pontinho aqui na fronteira, tá, existe uma bola aqui, ok? E uma função gama do Rn-1. Então, como eu estou fazendo aqui o meu desenho no plano, né? Então, você imagina aqui, o ambiente aqui é o Rn, tá? Então, eu desenhei uma reta aqui para representar o n-1. Então, existe uma função gama aqui do Rn-1 em R, de maneira que o xn é maior do que o gama x1 até xn menos 1. Isso significa dizer que essa parte de U, da bola de U, fica uma espécie para o lado de dentro do conjunto. E essa gama parametriza essa curvinha aqui, ó. É uma curva que parametriza a fronteira. Ok? Então é nesse sentido que a gente fala que a fronteira é suave. Porque a gama é suave. Então é como se a fronteira fosse pedacinhos de gráficos de curvas. Fosse pedacinho de gráficos de funções. Ou seja, fosse pedacinho de curvas, tá, diferenciáveis. Então toda pontinho da fronteira eu posso colocar ali uma bolinha.
de maneira que aquele pedacinho da fronteira é uma curva de uma função suave. Uma curva de uma função suave, uma função diferenciável, não faz bico. Então a gente pode colar tudo isso daí e garantir que essa fronteira é uma coisa suave que não tem bicos. Ok? Qual que é a vantagem nisso? Duas. Qual que é a vantagem de considerar a fronteira suave? Duas vantagens. A primeira vantagem é que, uma vez que ela é suave, para cada pontinho da fronteira, eu posso considerar um campo vetorial normal a essa fronteira. Então, eu posso considerar aqui um vetor, vou chamar assim de ni, usar a notação do livro, tá? A letrinha grega ni. Tá? Então, nesse caso, é bem definido o vetor normal. A gente sempre considera unitário, tá? Ni na fronteira, colocar assim, del, tá? No ponto x0. Então cada pontinho é bem definido esse vetor, tá? E a gente, através informalmente, pode pensar que isso é verdade, porque se a fronteira tivesse um bico aqui, né? Tá? Se ela tivesse um bico, esse vetor ni não estaria bem definido. O que seria normal aqui, né? O que seria ser normal? Normal, de alguma forma, perpendicular, né? O que é normal na prática? Uma vez que ela é uma fronteirinha suave, você tem aqui uma tangente bem definida. E aí esse é normal, na verdade, é a tangente. Ela é perpendicular à tangente nesse ponto, né? Só que se ela tivesse um bico, não está bem definida essa tangente aqui, né? Então esse vetor normal estaria apontando para cá, para lá, para outro lado. Então não é bem definido um vetor normal quando essa fronteira não é suave. Então por isso que a gente exige suavidade para ser bem definido esse vetor normal, tá? Mas aí se perguntar, tudo bem, mas qual que é a vantagem de ser bem definido um vetor normal? Ni. Vamos chamar ele assim de Ni1, Ni2, até Ni_n, tá? Por que é bem... Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso agora considerar se U é uma função C1 até a fronteira, que se estende continuamente até a fronteira, tá? Eu posso calcular a derivada direcional de U na direção do vetor V. Então, o que é a derivada parcial, né? A derivada parcial é você calcular a derivada da função na direção de um vetor canônico. A derivada direcional, você generaliza, pode calcular a derivada na direção de qualquer vetor do Rn. Então, você pode calcular, em particular, a derivada da sua função U na direção do vetor normal. Isso, por definição, é bem simples, bem fácil de entender, né? Ó, o que é, por definição? É você pegar o vetor ni, fazer o produto interno com o gradiente da U. Tá? Então, isso daqui a gente chama de derivada normal. E essa bolinha gordinha aqui é o produto interno, tá? Lembra, né? Só para lembrar, o ni tá aqui, né? É ni1, ni2 é um vetor. O gradiente de U, a gente está usando a notação do livro, du, né? Também é um vetor, né? O vetor gradiente é ux1, ux2 até uxn. Perceba que eu estou exigindo que a U é C1. Exigir que a U é C1 significa que essas derivadas ux1, ux2, essas derivadas parciais de ordem 1, essas n derivadas parciais de ordem 1, existem aqui dentro, mas também se estende continuamente até a fronteira. Então eu posso calcular a derivada ux1 aqui dentro e estender ela até a fronteira. Tá? Então por isso que é bem definida essa derivada normal. Tá? E nós já vamos ver que isso tem aplicações físicas interessantes. Eu disse que a vantagem era duas, né? Então a primeira é essa, tá? Nós vamos usar essa vantagem, a resistência do vetor da derivada normal ali na fronteirinha de U. E a outra vantagem também vai ajudar muito a gente nas contas, na hora de fazer algumas contas, que é que a gente pode
deixar a fronteira flat. Flat significa, de alguma forma, talvez de maneira grosseira, uma tradução seria reto. Tá? A gente fala flat mesmo. Tá? O que significa isso? Significa que nesse pontinho, onde a fronteira tá, todo ponto da fronteira, a gente acha essa bolinha. O conjunto U está aqui para o lado de cima. Tá? Eu posso fazer uma mudança de coordenadas no RN e transformar essa fronteira, esse pedacinho da fronteira, flat. De maneira então que esse pedacinho da fronteira fica algo do tipo assim, né? Ó. Tá? Então nesse pontinho aqui, ele vem para cá, eu deixo a fronteira flat. E nessa bolinha, o conjunto U fica aqui para cima. Tá? Então é muito comum, a gente quer fazer algumas contas no conjunto U aqui, então a gente leva ele para cá, através dessa mudança de coordenadas, deixa a fronteira flat, faz as contas aqui que é mais fácil e depois volta através dessa transformação linear injetora que faz deixa essa fronteira flat. Tá certo? Porque agora aqui, ó, a fronteira fica uma espécie de Rn-1, né? Rn com a última coordenada 0. Tá? Então, se você imaginar que aqui é o Rn, esse conjunto aqui é parametrizado facilmente por coisas do tipo, vou colocar assim, y1, y2, com a última coordenada 0. Tá? Então isso vai facilitar bastante a nossa vida na hora de fazer algumas contas. Isso é possível fazer quando a fronteira é suave, pelo menos C1. Bom, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Tá? Bom, ainda dentro desse contexto, a gente pode usar a seguinte ideia. Então, essa fronteira suave ali dentro do Rn é como se fosse uma... Na verdade, como se fosse não, né? Essa fronteira de U, no caso da fronteira ser suave, a gente pode imaginar como uma superfície em Rn. Por exemplo, se U for uma bola, né? A esfera, a casca da bola é uma superfície no Rn, ok? Então, e cada ponto e cada pedacinho dessa esfera pode ser facilmente ficar flat, localmente, né? Tá? Então, a gente lança a mão da ideia de integral de superfície, já que ela é uma superfície, e podemos então integrar sobre a fronteira de U. E aí, para fixar a notação, a gente usa... Então, eu vou colocar assim, né? Ó. Então, integral de superfície, vou colocar de maneira mais geral, né? Então, se sigma contido em Rn é uma superfície, né? Então, eu posso considerar a integral de superfície. A integral em cima da superfície, e eu vou usar o S para ser esse elemento de integração na superfície. Tá? Então, se você lembrar do cálculo, né? Se o n é igual a 2, então você está no R2, essa superfície vai ser uma curvinha. Então você está fazendo a integral de linha, você está integrando em cima dessa curva. Tá? No caso, n igual a 2. No caso n maior, você está integrando nessa superfície. Isso pelo menos pode ser inclusive localmente ou globalmente ali, né? Porque a gente pode ir colando toda essa fronteira, tá? Todos esses gráficos aqui colando de maneira a completar toda a superfície, toda a fronteira do conjunto U. Então a maneira que a gente entende é o U é um aberto do Rn e a fronteira desse U é uma superfície com uma dimensão menor
dentro do RN, tá? RN, uma hipersuperfície, né? No caso, se você usa o livro do Elon, ele chama de hipersuperfície, tá? Então você tem uma hipersuperfície, uma superfície de dimensão n-1 dentro do RN, que vai ser a fronteira desse conjunto U, que é localmente o gráfico de uma função suave de Rn-1 em R. Ok? Então tudo isso que eu falei é lembrança de cálculo, tá? Ainda uma lembrança de cálculo é que para superfícies, né, tem um teoreminha chamado Teorema de Gauss, tá? Vou enunciá-lo aqui. Se você não lembra, não está na memória frontal, a gente vai relembrando aqui. Depois você dá uma lida no apêndice do Evans. Você pode até, se quiser, dar uma relembrada por cima no livro do Elon, né? Não vai perder muito tempo lá também não. Então, se U é uma função C1 que se estende até C1 de U, né? As derivadas parciais de primeira ordem existem e se estendem continuamente até a fronteira, né? Então, se eu fizer a derivada uxi, olhando só para uma derivada, vou calcular uma derivada parcial, uxi dx em cima de u, isso daqui é igual à integral na fronteira de u da u. Eu estou na direção xi, então eu coloco aqui o normal ni ds. Eu estou agora na superfície, então eu uso o elemento aqui de área de volume de área na superfície. Então isso vale para todo i de 1 até n. Isso é o teorema de Gauss. E para a gente vai ser muito útil, né? Dá pra imaginar, ele está falando algo muito forte, né? Então se você quer calcular, você vai integrar a derivada da função uxi. Basta que eu olhe então o vetor ni, normal aqui a fronteira, e faça a integral da função u nessa direção na fronteira, tá? Então esse é o que a gente chama de teorema de Gauss. Isso vale para todo i de 1 até n. E em particular não, né, uma consequência do teorema de Gauss é a integração por partes, que diz o seguinte: a integral em u da derivada parcial, o xi, tá, contra uma função v dx é igual. Então, como é que era lá no cálculo normal, né? A gente pegava uma primitiva dessas aqui, né? Então, ficava u v. Então, aqui é v mesmo, tá? U v, né? A gente fazia isso. Só que calculado na fronteira. Calculado nos extremos. A fronteira nossa é o fronteira de u, tá? E aqui a gente, como nós estamos na derivada xi, a gente tem que acrescentar o vetor normal ni ds. Então esse é o termo da fronteira menos a integral em u. Aí você passa a derivada para v, né? U v xi dx. Isso vale para i de 1 até n. Então essa aqui é a integração por partes no Rn. E isso aqui, claro, né? Nós estamos supondo que a U é C1 de U barra. Ok? Lembraram disso? E então agora dentro desse contexto do Rn, a gente vamos fixar a notação, tá? O livro fixa a seguinte notação, então B0, então a gente já tinha falado, né, de XR é a bola aberta, tá? Tem que tomar cuidado com isso no livro. Então quando ele escreve B XR assim, BXR para ele é a bola fechada, tá? Eventualmente eu posso colocar um fecho aqui para falar que é fechada, tá? Para deixar bem claro que não é aberta. A gente tem o costume de
usar essa anotação aqui para a bola aberta, né? Tá? E claro, a fronteira da bola de centro zero e raio R é a esfera, tá? De raio R. No RN, tudo isso aqui no RN. Ok? Em particular, né? Então, se a gente pensar aqui, né, na reta, se a gente pensar na reta, se o N for igual a 1, claro, então a bola é intervalinho menos 1, 1. Se a gente pensar no N igual a 2, a bola é a bolinha 0, 1 centrado na origem. A circunferência, né? Tá? E se a gente pensar em N igual a 3, aí nós temos então a esfera tridimensional. E é fácil entender, né, que a área, no caso volume da esfera, de raio 1, o volume de qualquer esfera, vamos pegar em particular de raio 1, varia com a dimensão. Tá? E vamos fixar então esse volume como sendo αn. Okay? Tem até uma expressão para isso que ele cita aqui, você pode encontrar, por exemplo, no livro do Folland, de análise real, πn sobre 2, gama, a função gama aqui, tá? N sobre 2 mais 1, mas isso aqui pra gente não, nós não vamos usar explicitamente essa função, isso é só curiosidade, tá? Pode, se quiser, procurar no livro do Folland, análise real, as coisas sobre função gama e como calcular essa esfera n-dimensional, né? O volume. É claro que no R2 e no R3 a gente já calcula na geometria, né? Tá? E n alfa n, então vai ser a área da superfície esférica, tá? De raio 1. Okay? Então, o que está variando aí é o n. Okay? Então, para cada n, a gente tem o volume da esfera e a área da superfície esférica. Então, volume, óbvio, né? O que caberia lá dentro. Tá? O volume corresponde à região que ele demita e a área é a área lateral aqui da esfera. Tá? Então, isso vai ser para a gente uma constante, né? Nós estamos no Rn com n fixo, né? Então, esse alfa n vai ser uma constante interessante que vai aparecer durante o curso. Então, toda vez que aparecer alfa n, está relacionado com provavelmente alguma mudança de integração em coordenadas polares no Rn, e aí a gente vai fazer isso com calma quando aparecer. Já estamos fixando, então, o alfa n, o volume da esfera de raio 1. Consequentemente, n alfa n é a área da superfície esférica de raio 1. Se quiser se aprofundar mais da onde que vem essas fórmulas, é só dar uma olhada lá no Folland, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos então para o que interessa na aula de hoje, que é introduzir, começar a estudar a equação de Laplace, tá? Então, a equação de Laplace eu já tinha mostrado, definido, né, o que era na aula passada. É uma equação simples, Laplaciano de U igual a zero, tá? Em U. Esse U pode ser, U é um conjunto aberto em Rn, pode ser todo Rn, tá? Ou só um pedaço do Rn, vai depender do contexto. A U é a nossa função, digamos assim, a nossa variável, a nossa incógnita, né? A palavra correta seria essa, definida até o fecho em R. Então, é uma função de n variáveis reais, tá? x1 até xn. Função real de n variáveis reais. E o Laplaciano de U
como a gente usou na aula passada, o x1 mais o x2 mais o xn, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, n, fazer aqui refletir um pouco, né? Se a gente pegar n igual a 1, então olha só, o nosso Rn, tá? É o nosso ambiente. O n, então, é a dimensão. Então, sempre quando falar dimensão, tá? O n vai ser a dimensão, ou seja, estamos em R1, R2. Então, quando n igual a 1, a dimensão é 1, então a gente tem uma função u, olha para cá, para a função u. x1 até xn. Então, nós seria só uma função u de x1. Ou seja, seria uma função só de u de x, para x real. Tá? Então, Laplaciano de u igual a zero, vira u xx igual a zero. Só que esse xx aqui é a derivada, você só tem uma direção para calcular a derivada na reta. Então, isso daqui é a mesma coisa que u linha a linha, né? É uma função só de x. Tá? Então, é a derivada usual. Então, isso daqui, na verdade, é uma EDO em dimensão 1. E muito fácil de resolver, né? Porque se o, olha, vamos integrar o xx igual a zero, vamos integrar em relação a x. Então, como ela é zero, e a reta, nós estamos na reta que é um espaço conexo, então a gente tem que a u de x é constante. Se a derivada é zero, então a função é constante. Lembra dessa conversa? Vou colocar aqui C2. Agora eu integro mais uma vez. A integral de uma função constante integra em relação a x. Então, u vai ser igual, qual que é a integral da constante, né? Vai ficar, não vou deixar C1. Então, u é igual a constante C1. Então, se eu integrar agora a integral da constante, vai ser C1 vezes a variável que é x, né? Mais uma constante aqui, porque eu estou integral indefinida. Então, essa é a EDO muito facinha de resolver. É só você integrar duas vezes. Então, no caso unidimensional, a equação de Laplace é uma EDOzinha fácil de resolver. Tá? No caso n igual a 2, aí a gente tem o xx mais o y igual a zero. Aí já não é mais uma EDO, né? De fato agora é uma EDP, tá? E a função u agora aqui é uma função de duas variáveis, x e y, tá? Eu vou definir aqui, já volto para o que eu estava fazendo ali, mas eu quero fazer uma definição. Vou chamar a equação de Laplace aqui de estrela e vou fazer uma definição que é a seguinte. Uma função, vou colocar C2. Por que C2? Porque o Laplaciano envolve duas derivadas parciais. Então eu vou exigir, né? Vou colocar C2 para ter as duas derivadas parciais. Uma função C2 satisfazendo aqui, estrela, aqui a equação de Laplace, é chamada harmônica. E como ali está em U, né, então a gente até pode colocar em U. Mas uma função, a solução da equação de Laplace, uma função C2 satisfazendo a equação de Laplace, é chamada harmônica. Tá? Então nós estamos dando um nome já para a solução. E eu quis fazer isso agora para relembrar, para dizer, né, que se você já estudou o cálculo de variáveis complexas, o cálculo em C, existia lá a noção de função harmônica. Era exatamente uma função que satisfazia essa igualdade aqui. Tá? E não sei se vocês chegaram a estudar isso, mas uma função, o cálculo em variáveis complexas, as coisas fluem muito bem, né? Uma função lá que é contínua, uma função que é diferenciável, é naturalmente infinitas vezes diferenciável e possui muitas formas de representação dessas derivadas através das integrais de Cauchy. E na verdade essa função ela é até harmônica, tem uma escrita com uma série de potência.
E de fato nós vamos ver que esse paralelo do cálculo de variáveis complexas também acontece aqui, com as funções harmônicas que são soluções da equação de Laplace. Tem propriedades boas, assim como essas harmônicas que aparecem no cálculo de variáveis complexas. Tá? Se n é igual a 3, aí é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Estamos interessados em trabalhar com n pelo menos maior ou igual do que 2, né? Tá? Então aí a equação, a u pode ser agora escrita como uxy, podia ser x1, x2, x3 se quisesse, mas é mais comum desde o cálculo, né, escrever uma função de duas variáveis, uma função de xy, uma função de três variáveis, a função de xyz, uma função de n variáveis, x1, x2 até xn, né? Tá? Então, o laplaciano, a equação de Laplace fica uxx mais uy mais uzz igual a zero. E claro, o xx é a segunda derivada parcial de u, a derivada de segunda ordem de u em relação a x, né? Deriva em relação a x, depois derivo de novo em relação a x. Tá? Então, a equação de Laplace basicamente está perguntando o seguinte, né? Quando que essa função, que a função harmônica, né, que satisfaz a equação de Laplace, você deriva duas vezes em relação à primeira variável, soma com a derivada, deriva duas vezes em relação à segunda variável, deriva duas vezes em relação à terceira, deriva duas vezes em relação a todas as variáveis, soma todas elas e ela é igual a zero num conjunto U, tá? Ou em todo Rn. Então essa é a pergunta que a equação de Laplace está fazendo. Tá? Então a função harmônica é o que a gente chama a solução, uma função que satisfaz a equação de Laplace. E por que ela é tão importante? Não é muito a minha praia, mas eu vou fazer aqui, bem pertinho do livro, uma interpretação física. Tentar dar uma ideia da interpretação física que o livro faz, tá? Da equação de Laplace. Então, a equação de Laplace, ela é comum a gente falar a seguinte situação, que ela modela fenômenos que não mudam com o tempo. O que não muda, né? O estado físico do modelo, as equações diferenciais modelam fenômenos físicos, podemos pensar assim, e esse fenômeno físico não muda, o estado físico, né, não muda com o tempo. A gente pode pensar informalmente que a derivada em relação ao tempo é igual a zero, e como os fenômenos físicos, a grande maioria, são descritos por funções de segunda ordem devido à lei de Newton, a gente pode pensar que a segunda derivada é igual a zero também. Então, de alguma forma, ela é constante em relação ao tempo. Então, o estado não muda em relação ao tempo, fenômenos físicos. Esse U também pode modelar. Então, se a função U modela, por exemplo, uma densidade de concentração química, por exemplo, num certo recipiente U, num certo local U, né? Tá? Também pode ser a temperatura, em alguns fenômenos bem específicos, pode ser a temperatura, pode ser também ondas, onde o estado físico não muda, né? Ou também tem muitas aplicações do potencial elétrico. Essa U pode descrever o potencial elétrico num determinado circuito. Tá? Então, se o U é o domínio, a região onde esse tipo de fenômeno está sendo descrito por essa função U, então se a gente considerar um conjunto V contido em U, tá? Esse V qualquer, mas esse V também é bem comportado, é um qualquer aberto e suave em U. Ou seja, se pegar aqui qualquer aberto aqui em U, abertinho aqui V em U, tá? É bem definido, então, uma vez que ele é suave. Agora eu estou olhando para as definições que a gente discutiu nesse conjuntinho aqui dentro de U. Nesse V também é bem definido o vetor normal na fronteira. Esse vetor normal está relacionado com o fluxo que passa através dessa fronteira, tá? Dessa concentração, desse potencial, tá? Então, se o fluxo através da fronteira de V é zero, vamos partir então dessa
ideia que o fluxo a partir dessa fronteira de V é zero, então quando a gente mede o, em, na fronteira de V, esse fluxo, vou chamar aqui FV, vou colocar assim, FVDS igual a zero, onde F é o campo vetorial, né, que está agindo aqui, ok? F poderia ser uma espécie de densidade, talvez, tá, desse fluxo. Então, se o fluxo através da fronteira é zero, essa integral é zero, tá, do campo pelo vetor normal, porque não está passando nada pela fronteira. Então é normal que imaginar que a integral em cada pontinho aqui não passa nada, então nessa direção é zero. E aí você integra tudo isso em toda essa fronteira aqui, então também vai ter que ser zero. Tá? Então essa é a ideia. O fluxo é zero pela fronteira, não está passando nada através dessa fronteira de V. Todo o fenômeno está de alguma forma concentrado aqui dentro. Tá? Então, em particular, nessa situação, o que a gente tem é que dado um campo vetorial no Rn, né, a gente considera um outro campo interessante, que também tem algumas propriedades qualitativas interessantes, que é o divergente de um campo vetorial F. O divergente de um campo vetorial F é bem simples de entender. Você pega esse campo vetorial F e deriva em relação às derivadas que ele tem. Como ele está no Rn, então ele vai ter uma derivada em relação a x1, em relação a x2, até em relação a xn. E soma todas as derivadas parciais. O gradiente você deriva e faz um vetor, né? Agora aqui você está somando, está derivando e está somando. Tá? Então você está pegando, você está transformando o campo vetorial no Rn num campo escalar. Você está somando essas derivadas parciais. Tá? Então a gente acabou de ver o teorema de Gauss, afirmava que através da fronteira, cada derivada dessas aqui, fxi, dx, em V, podia ser descrito pelo fluxo na fronteira, na direção do vetor ni, aqui. Esse é o campo ni. Ni na direção xi, na direção xi. Tá? Esse é o teorema de Gauss. Então, se você somar tudo isso daqui, o que a gente tem aqui, se a integral, então se o fluxo é zero, a integral do divergente do campo f dx é igual à integral na fronteira da f escalar com o campo normal. Então agora eu estou variando em toda a fronteira esse ni, agora eu também estou olhando como um outro campo, né? Campo normal à fronteira. ds, isso aqui é igual a zero, que é o fluxo. Ok? Então, em particular, a gente obtém aqui, consequência, né, que o divergente da f é igual a zero em V. Mas o V é arbitrário na nossa escolha. Pegamos um V qualquer suave. Como o V é arbitrário e U é aberto, então a gente pode concluir que o divergente da f é igual a zero em todo U. Isso aqui é só motivação, tá? Porque se o divergente da f é igual a zero em todo U, o que a gente tem é o seguinte, olha só. Vamos analisar, vou fazer uma hipótese aqui, então eu fiz duas hipóteses até agora. A primeira é que o fluxo através de V é zero, bem aceitável fisicamente. A outra hipótese física que nós vamos fazer é que F é proporcional ao gradiente dU. Tá? É uma hipótese também aceitável, né? A interpretação física para isso é que... Então essa é outra hipótese que nós estamos fazendo. A interpretação física para isso é que o fluxo, né, ou a densidade, vamos colocar assim,
tá? Move da direção de maior concentração para de menor concentração. Como assim, né? Informalmente, a gente pode pensar através de um procedimento heurístico, né? O seguinte: imagina que nós temos aqui então que esse V, né, fosse uma espécie de balde de alguma água ou tinta, alguma coisa aqui, tá? E você por algum motivo vem aqui e vai pingando aqui um poluente, algum produto químico. Pode pensar que o balde é de tinta, é o balde é de uma tinta branca e você está pintando tá pingando algum outro corante de alguma outra cor no intuito de deixar essa tinta colorida, tá? Se você observar isso, fizer isso bem no centro e ficar observando, o que você observa é o seguinte, que essa concentração desse produto químico, dessa tinta colorida, vai inicialmente se concentrar aqui. Mas depois de um certo momento, ela vai começar a se espalhar naturalmente, sem balançar o balde, sem fazer nenhum sopro, naturalmente num lugar totalmente sem agentes externos. Você pode fazer isso e vai ver que naturalmente essas partículas, essa concentração, elas tendem a ir para a região onde não tem concentração. Tendem a ir para a fronteira, para o lugar de menor concentração. Então é uma explicação bem simples desse fato. Então essas partículas tendem a mover, né, da região de maior concentração para de menor concentração. Ok? Então a gente assume que o F é proporcional então ao gradiente de U. O gradiente de U é a derivada, é para onde o objeto está se movendo, para a direção que o objeto está se movendo. Tá? Então aqui você tem um proporcional aqui. Vou colocar aqui A, uma constante de proporcionalidade. Então A maior do que zero é uma constante. Só que eu estou indo da região, né, de maior concentração para de menor concentração. Então eu coloco um sinalzinho negativo aqui. Tá? Então essa é uma hipótese física baseada nessas monte de bobagem que eu acabei de falar aí. Tá? E que pra gente então acaba finalizando o nosso argumento, sim. Isso, o divergente dá zero pela hipótese inicial, né? Isso. O F é um campo. O divergente é o campo escalar. Então nós estamos supondo a nossa primeira ideia é que não tem fluxo pela fronteira. Então, a consequência disso, o divergente dá zero. Ok? E por outro lado, nós também estamos supondo que o fluxo é proporcional ao gradiente, menos A du. Tá? O A é constante, então a gente tem aqui que menos A divergente de du. Como isso aqui tudo fica igual a zero, então a gente tem que o divergente do du é igual a zero. Tá? Mas o que é du? É o gradiente, né? No livro do Evans, o du é o gradiente. O x1 até o xn é o vetor gradiente. Ou seja, então é um campo, né? Então para cada ponto você calcula esse campo gradiente, esse vetor gradiente no Rn. O divergente do gradiente, então vai ser o que? O divergente faz o que com o campo? Ele faz você calcular a derivada parcial e somar. Então eu já tenho o uxi, então eu calculo mais uma vez a derivada parcial em relação a xi, pego o x2, calculo outra vez até e somo o xn, xn. O que é isso aqui? É exatamente o Laplaciano de U. Tá? Então o divergente do gradiente é o Laplaciano de U. Então a gente observa aqui que o Laplaciano de U é igual a zero. Tá? Então essa é a motivação física para essa equação.
para a equação de Laplace, para esse tipo de fenômeno aí. Então temos aqui a equação de Laplace, tá? O que nós estamos interessados aqui, claro, a questão física é interessante, mas o que nós estamos interessados é na solução, tá? Num primeiro momento, nós vamos tentar descobrir quem é essa solução. Hoje, né, nos dias de hoje, né, nós estamos em 2021, né? A gente já sabe que esse não é um melhor caminho, né? Tentar exibir uma solução explicitamente. Então nós estamos fazendo uma espécie de teoria clássica, tá? Mas ainda assim a gente traz bons resultados porque a gente reafirma a intuição que nós temos, que por exemplo essa função harmônica, né, que satisfaz o Laplaciano de U igual a zero, ela vai ter boas propriedades, assim como as funções, por exemplo, de variáveis complexas. Tá? Nós não vamos usar nada de variáveis complexas para provar as nossas coisas. Tá? Então, ó, Laplaciano de U igual a zero. Tá? Pode pensar em Rn a princípio. Tá? Então, isso daqui significa que são as funções que satisfazem isso aqui são as funções harmônicas. Então, U é harmônica. Vamos partir do princípio que tem uma, tá? Que satisfaz. Harmônica. E você consegue me dizer uma função que satisfaz? Você consegue me dizer uma função harmônica? Vocês têm um segundo para pensar numa função harmônica. Quem é ela? A função mais simples que você pode imaginar na sua cabeça. Mas muito mais simples que isso, né? Qual é a função mais fácil que você consegue imaginar? Uma função mais simples de tudo mesmo. Seria constante. Mas mais simples que constante. A constante, mas a constante é bem generosa. Nula. É verdade, a função nula, né? Pega a função identicamente nula. Ela tem todas as derivadas parciais e satisfaz. Então, na pior das hipóteses, tem solução e é a nula, né? Nós vamos ver que existe outras, tá? Então, equivalente a isso é essa expressão aqui. Então, que função que a gente vai derivando duas vezes em relação à primeira variável, soma com a derivada, deriva duas vezes em relação à segunda e soma, e deriva duas vezes em relação à variável n, soma tudo e dá zero, tá? Então, eu vou deixar na aula de hoje um exercício, que é o seguinte: a equação de Laplace é invariante por rotações. Na verdade, é por qualquer movimento rígido. Rotações. Tá? Rígido significa rotação e translação, né? Tá? Mas é invariante por rotações. O que significa isso? Se O, vou colocar aqui, vou colocar um O assim, né? Para não parecer o zero. É uma matriz ortogonal, tá? Os vetores dessa matriz são vetores unitários e 2 a 2 formam uma base ortogonal, né? Tá? Do Rn. O produto interno é 1 e dele por ele é 1 e dele por outro é 0, tá? Uma matriz ortogonal e Laplaciano de U igual a 0, ou seja, U é harmônica. Então, se a gente definir V de x igual a U dessa matriz O vezes x, então fiz uma mudança fiz uma rotação, satisfaz Laplaciano de V igual a 0, tá? Eu vou deixar aqui uma referência para vocês darem uma olhada onde tem essas contas no R2. Pode fazer no R2. No R3 acaba sendo até mais fácil que o R2. É o livro, página 158 do livro do Strauss. Tá?
O livro do Strauss chama Partial Differential Equation and Introduction. Tá? Não precisa fazer, é só para fazer a invariância por rotação, tá? E lá ele vai fazer, mas ele vai escrever o Laplaciano em coordenadas polares. Não precisa fazer isso, é só a primeira partezinha, tá? Ou pensem, se vocês não quiserem olhar, tentem fazer primeiro. Depois vocês, se não quiserem, olha lá no livro, tá? Lá ele faz no R3, ele faz no R2 e no R3. A ideia pro RN é igualzinha do R3, tá? Bom, a equação de Laplace é invariante por rotações. Como assim? Nós estamos no Rn. Vou fazer aqui um desenho do Rn no plano, tá? Significa que se eu pegar um ponto aqui x, posso olhar agora esse ponto como um vetorzinho saindo da origem, né? Se eu pegar aqui esse ponto x, e se nesse ponto aqui, suponha que a minha função u está definida em todo Rn, tá? Em R. Se nesse ponto aqui o Laplaciano de u de x é zero, ou seja, toda satisfaz aquela o Laplaciano de u de x igual a zero, se eu girar, fizer uma rotação desse ponto, desse vetor, para qualquer rotação, se eu girar ele aqui, vou fazer de azul aqui, vou deixar preto mesmo. Se eu girar ele para cá, por exemplo, fiz uma rotação aqui, nesse ponto, aqui vou colocar x', também o Laplaciano de u de x vai ser zero. E qualquer outra rotação que eu fizer aqui, também vai ter essa propriedade. Isso que significa ser variante por rotação. E mais, né? Se eu transladar para cá, esse vetor, nesse ponto ele também vai ser. Então, se aqui eu tenho o Laplaciano de u de x é igual a zero, por que eu estou falando Laplaciano de u de x, né? Porque o Laplaciano de u é o x1 até o xn. Isso é a derivada parcial, né? Que é uma função, então isso aqui é aplicado num ponto x, né, do Rn. Tá? Então, se aqui nesse ponto x ele é zero, todas essas translações e movimentos que eu faço, Laplaciano também vai ser zero. Vou colocar aqui x duas linhas. É uma propriedade interessante do Laplaciano. Uma delas, né? Vai ter várias outras. Bom, então essa propriedade de ser invariante por rotações permite a gente fazer a seguinte questão. Permite a gente fazer a segunda conta. Eu vou parar a aula e continuo na próxima aula, que eu não quero me alongar muito, tá? Já me alonguei demais. Então eu vou só falar, vou parar e a gente continua na próxima aula. Então essa aula 2 fica dividida em duas... Esse tópico, né, da aula 2 fica dividido em dois vídeos, duas aulas, tá? Então qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Na aula passada a gente viu que parece ser interessante, nós vamos fazer isso durante todo o curso, supor, né, que existe U suave satisfazendo a equação. Aí a gente fez a convenção de que toda vez que eu falar que existe uma U suave satisfazendo a equação, suave significa que ela tem tantas derivadas quanto for necessário. Aqui precisa ter duas, né, e contínuas. Tá? Então, a partir disso, a gente vai tentar, o objetivo vai ser tentar encontrar uma fórmula para representar, uma forma de representação para U. Nós fizemos isso na aula passada com a equação do transporte, né? Com coeficientes constantes. Assumimos que tinha uma solução, fizemos lá uma integração e transformamos numa EDO e chegamos numa fórmula geral, uma fórmula para a solução da equação do transporte. E é o que nós vamos fazer aqui.
tá? E para fazer isso, nós vamos utilizar esse fato de que o Laplaciano é invariante por rotações. Ou seja, o que significa isso? Para que isso serve? Como que a gente vai se beneficiar desse fato? Porque no lugar de eu tentar calcular o de x, achar soluções dessa forma, eu posso tentar achar uma função v do módulo de x. Isso é o que a gente chama de função radial. Tentar achar uma solução radial. Por que que eu posso fazer isso? Porque olha para cá, esse desenho que a gente fez. Basicamente, se eu pego esse vetor x e o Laplaciano de u é igual a zero, então para todo outro rotação, eu tenho o Laplaciano de u igual a zero. Se eu passar ele para o próximo nível, eu também tenho o Laplaciano de u igual a zero nessa outra, digamos assim, esfera de raio maior. Eu poderia tentar fazer isso no outro aqui. E basicamente o que está variando? Só o tamanho do vetor. Se esse é x, se eu fixo o valor de x, eu obtenho todo o Laplaciano aqui, a solução para esses pontos. Laplaciano de u igual a zero, né, para todos. Então, se eu aumentar, para mim variar e cobrir todo o Rn, eu precisaria a princípio considerar talvez um x, não importa a direção, a rotação que eu faça. O que importa é se eu aumentasse agora um pouquinho a norma de x, pegasse um x um pouquinho maior. Aí eu cobria essa outra esfera, essa outra linha. Se eu pegasse um pouquinho menor aqui, vamos pegar aqui de verde. Aí eu cobria uma região, uma esferinha aqui no pouco menor. Então parece, uma vez que essa invariância por rotação e translação, parece ser interessante a gente considerar uma função da norma de x, que é a única coisa que vai variando aqui nessa função, nesse fenômeno aí, né? Invariante por rotação. Então, essa é a ideia de a gente chamar, vamos buscar então uma solução radial, ou seja, que é uma função não necessariamente de x, mas sim uma função da norma de x, tá? E a partir da próxima aula, a gente faz isso então, para obter a solução fundamental do Laplaciano.